é de onde saem as ações e metas traçadas pelo nível tático para atingir os objetivos das decisões estratégicas. Então, lembra, no planejamento estratégico nós temos objetivos, né? No planejamento tático nós temos as metas e no planejamento operacional nós temos as ações. Neste planejamento, os envolvidos são aqueles que executam as ações que são aplicadas em curto prazo, geralmente no período de 3 a 6 meses. Então, o planejamento estratégico é de longo prazo, o planejamento tático é de curto prazo, de médio prazo, e o planejamento operacional é de curto prazo. Aqui, todos os níveis da organização estão envolvidos e cuidam do acompanhamento da rotina, garantindo que todas as tarefas e operações sejam executadas de acordo com os procedimentos estabelecidos, preocupando-se em alcançar os resultados específicos. É importante entender que um planejamento estratégico não vai sair do papel se os planos do nível tático e operacional não forem bem estabelecidos, pois é um processo integrado e interdependente, ou seja, um depende do outro e ele está integrado entre si. Todos os níveis são necessários, o estratégico para orientar a visão, o tático para desdobrar essa visão em planos de ação menores e o operacional para levar os planos à execução. Por isso, os planejamentos devem envolver todos da empresa e é um incentivo para que as pessoas se comprometam com os resultados. Então, a gente ouve às vezes falar assim, o fulano recebeu participação nos resultados da empresa, ou os funcionários da empresa querem participação nos resultados, né? Então, todos da empresa trabalham para que a empresa tenha resultado. O que é esse resultado? Resultado é o desejado, é o lucro, né? O lucro, muitas vezes a gente ouviu falar que os grandes empresários são afoitos por lucro ou exploram trabalhadores em razão de lucro. Olha, se nós quebrarmos um pouco dessa visão que mistura várias ideologias aí, nós vamos ver, né, que a empresa, ela, o bem que ela gera na sociedade, ela produz riqueza. Essa riqueza, ela vai ser distribuída em vários segmentos. Por exemplo, ela arrecada impostos, ou seja, você vai lá, você compra uma calça, né? A empresa, ela pôs um preço, dentro desse preço tem os impostos que ela tem que repassar para o governo. Com esse valor de imposto, o governo vai construir escolas, vai ter posto de saúde, vai ter várias áreas que ele vai atender. Então, veja só, se a empresa não tivesse feito aquela calça, não tivesse contratado pessoas, não tivesse comprado os tecidos, não tivesse comprado as máquinas, não tivesse produzido a calça, não tivesse aberto uma loja, não tivesse não existisse toda uma cadeia de distribuição, o dinheiro não chegaria na sociedade. O dinheiro não chegaria para dar acesso àqueles que estão na sociedade e precisam ter acesso aos serviços para poderem crescer também. Então, nós não podemos ficar com a visão sindicalista da realidade empresarial, porque essa visão não nos constrói como sociedade. Nós precisamos entender o seguinte, a empresa, ela gera um bem, os empresários, eles têm direito ao seu lucro, os trabalhadores têm direito ao seu salário. Cada um tem direito à sua parte. O que nós precisamos trabalhar é que a nossa Constituição, ela diz que o salário, ele deve dar a condição do empregado, do trabalhador, ter direito à saúde, à educação, a ter direito a sustentar sua família, ter alimentação, a ter o seu lazer, a ter a sua estrutura. Se a gente não está conseguindo construir uma sociedade com essa realidade, nós precisamos adequar os processos. Os trabalhadores, eles têm que negociar com as empresas, têm que exigir melhores salários, têm que exigir melhores condições. As empresas, dentro daquilo que elas conseguem trabalhar, elas podem e devem conceder parte dos seus ganhos para os trabalhadores, valorizar. Por quê? Porque as empresas também entenderam e cada vez mais elas percebem que o diferencial não são as máquinas, o diferencial são as pessoas. Então,
elas podem ter as máquinas mais avançadas do mundo, mas se elas não tiverem pessoas motivadas, elas não vão ter bons produtos, não vão ter produtos de excelência, elas não vão ter um diferencial na concorrência com os seus produtos concorrentes. Então, realmente as empresas que valorizam mais seus trabalhadores, que conseguem cativar os seus trabalhadores, que conseguem fazer com que o time jogue junto, que as pessoas produzam cada vez melhor, com menos defeito, com menos erros, sem fraudes, sem atrapalhos, sem devoluções, sem perdas. Tudo isso parte de um trabalhador motivado, que tem um bom salário, que tem condição de levar muito além do que uma cesta básica para sua casa, levar condição de crescimento para sua família. Então todos devem participar. Todos devem participar dos resultados da empresa, do processo de elaboração do planejamento estratégico no nível em que lhe compete, e no momento de jogar o jogo, no momento de suar a camisa, todos devem suar a camisa. Não, você imagina um time estar jogando e esse time tem lá um jogador que está lá caminhando em campo, sem motivação, esperando a bola na banheira. Olha, você precisa ter todos os jogadores empenhados, um torcendo pelo outro, um ajudando o outro, um fazendo o outro realmente perceber que nós somos uma equipe, que nós temos um objetivo comum, né? Então, cada vez mais as empresas, depois que passou aquele ambiente de competição pela competição, da produção pela produção, de vender qualquer coisa por qualquer coisa, né? Você começa a perceber que as empresas que se destacam no mercado, que conseguem mostrar uma visão diferenciada dos seus produtos, são empresas que têm um tratamento diferenciado para os seus clientes, são empresas onde os seus trabalhadores, são empresas onde os seus trabalhadores têm uma dedicação muito maior e muito melhor do que os outros trabalhadores que simplesmente trocam o salário pelas horas trabalhadas. As empresas, elas não querem pessoas que simplesmente vão lá bater cartão. Elas não querem pessoas que simplesmente vão chegar lá e vão cumprir um horário. Elas querem pessoas motivadas. E essas empresas, elas conseguem depois transmitir esse diferencial, transmitir toda essa riqueza de elemento humano no seu fazer. Tá? Então, isso é algo totalmente que muda a característica do negócio, e que, se a gente entender esse jogo, a gente consegue depois se dedicar e ser bons trabalhadores e conquistar o nosso lugar ao sol. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, de um planejamento estratégico, né? Então, vejam só. Primeiro, há um delineamento de cenários, tá? O cenário, ele é composto de pontos fortes, pontos fracos ou limitações, ameaças e oportunidades. Então, vejam só. Primeiro, essa análise, a empresa pode contratar consultorias para poder trazer essas análises de cenário. Ela tem os seus executivos, os seus diretores, né? Isso nós estamos pensando no ambiente de grandes empresas, né? Empresas micro e pequenas, elas, infelizmente, estão ali, né, na luta pela venda, né, e volume de vendas. Agora, as grandes empresas, elas acabam tendo essa perspectiva de olhar o cenário macro, né? Então, vamos dizer o seguinte, olha, uma empresa olhou, fez uma análise do cenário e percebeu o seguinte: bom, quais são os nossos pontos fortes? Nós temos uma empresa que ela é tradicional, né, no mercado de importação. Ou seja, vamos dizer que uma empresa que venda produtos importados, produtos de vinhos, bebidas importadas, né, ela tem tradição. Produto de qualidade importado, por exemplo, ou ela é uma empresa que já é importadora tradicional. E as pessoas,
já quando pensou, eu quero comprar um produto importado, eu vou lá no site dessa empresa, ou eu vou na loja dessa empresa, né? Hoje a gente funciona muito o e-commerce, que é a venda através da, do, do- da internet, né? Então, às vezes a pessoa nem vai à empresa, ela vai ao site da empresa, né? É, a nossa loja possui boa infraestrutura e tecnologia, né? Então, ou boa infraestrutura tecnológica. Então, a empresa ela tem esses dois pontos fortes, né? Vamos dizer que ela tem uma plataforma, um site que as pessoas acessam, que as pessoas elas confiam, que ela já trabalha no mercado de importação há muito tempo, mas aí ela coloca assim, quais são os nossos pontos fracos, né? Aí ela tem de repente identificado que a área física da loja já está pequena. Bom, hoje, né, se você olhar esse planejamento, você começa a pensar o seguinte: bom, num sistema, numa atual restrição de movimentação de pessoas, numa situação onde você tem é, as, o isolamento social, se você quiser vender alguma coisa hoje, você tem que estar na onde? Você tem que estar na internet. Você tem que ter um site, você tem que estar nas maiores plataformas de marketplace, né, de comércio, e aí você não tem que se preocupar com a limitação física da sua loja, né? Só que você tem que pensar assim, olha, bom, nós temos um limite de armazenamento, por exemplo, né? Então, mas aqui nesse exemplo, né, a empresa detectou que o atendimento dela, teoricamente, pelo que a gente está vendo aqui, ele é físico, né? Então, presencial, a pessoa vai lá e ela viu que, olha, a nossa área física aqui, ela é insuficiente, nós precisamos ampliar aqui a nossa área física, né? Quais são as ameaças? Bom, o que está ameaçando o nosso cenário? A concorrência predatória na formação de preços. Ou seja, existe uma concorrência que está formando preços de forma desleal, tá? Então, às vezes, ele está concorrendo com empresas que não têm o mesmo regime tributário dele, ou empresas que estão em outros países e que estão oferecendo um produto semelhante, mas não tem a mesma qualidade dele, mas o cliente não sabe, ele só está concorrendo pelo preço, né? E qual que é a oportunidade? Bom, a oportunidade é o câmbio que está com um ambiente favorável. Bom, nesse momento agora, nem pensar, né? O dólar está a 5,20 e lá vai fumaça. Então, o câmbio não está favorável, né? Mas aqui nesse cenário descrito, né, no nosso exemplo, nós temos isso. Hoje, só para a gente olhar um cenário dessa empresa aqui. Primeiro, essa empresa já deveria, então, entrar forte no mercado de venda através da internet. E aí ela não vai ficar presa à venda só para o mercado nacional. Você pode ter um site no Brasil, você pode vender para qualquer lugar do mundo, tá? Ou você pode vender só para o Brasil, né? Mas você tem que estar consciente do seguinte, que o seu cliente aqui no Brasil, ele pode acessar um site de uma empresa norte-americana, ele pode acessar o site de uma empresa chinesa, ele pode acessar o site de uma empresa na Europa e pode comprar o mesmo produto que você vende aqui no Brasil. Percebe? Então, hoje a concorrência é global. Vê